começa daqui, ó. Tem um capítulo só sobre isso. Teoria da limitação dos direitos fundamentais. Eu já fiz uma questão com vocês hoje e a gente já respondeu que os direitos fundamentais podem sim sofrer limitações, podem sim sofrer restrições, tá? Isso está claro, isso já foi falado. Essa restrição pode ser de natureza constitucional ou infraconstitucional, desde que haja autorização da Constituição. Essa autorização da Constituição pode ser expressa ou tácita. Beleza? Estamos nesse ponto. Caio, que mais que é importante saber sobre isso daqui? Vocês precisam saber que a teoria que estuda a limitação dos direitos fundamentais, ela se chama de teoria dos limites Estranho isso daqui, né? Para dizer o quê? Para dizer que a limitação, ela é limitada. Eu não posso limitar direito fundamental em uma abrangência máxima. Ou seja, as restrições que eu vou impor ao direito fundamental precisam ser limitadas, tá? As restrições dos direitos fundamentais precisam ser limitadas. Por isso é que se chama de teoria dos limites, ou teoria das restrições, né? E quais são os limites? Quais são os limites das limitações aos direitos fundamentais? Quais são os impeditivos normativos que a lei não pode chegar e exaurir? São basicamente dois. Eu tenho dois limites, um de natureza formal e um de natureza material. Qual é o limite de natureza formal? Eu posso, por meio de um ato administrativo, limitar direito fundamental? O que vocês acham? Eu posso, por um ato administrativo, limitar direito fundamental? Não posso, galera. Essa limitação, já falei, ela é ou constitucional ou infraconstitucional, do ponto de vista da legalidade, tá? Não, aí pode ser lei, né? Pode ser lei ordinária, complementar, tanto faz. Não há essa qualificação da legislação, não. O ponto é, há de haver a autorização constitucional, seja expressa, seja decorrente de princípios, para que aquele direito seja limitado, tá? E do ponto de vista material, qual é o limite aqui? Qual que é o limite aqui? Não. Qual é o limite material que impede a restrição de direito fundamental? Também não. Núcleo essencial, conteúdo essencial. Conteúdo essencial, também chamado de núcleo mínimo, também chamado de núcleo duro. Aqui sim, o núcleo duro original, né? O que é esse núcleo duro? Aí é onde a gente entra na questão. Tá? O que é o núcleo duro? Presta atenção. Aqui, Fernando, ó. O limite às restrições a direitos fundamentais de natureza material é o próprio conteúdo essencial, ou núcleo mínimo do direito fundamental. Isso aqui significa o quê? Significa que uma lei restritiva de direito fundamental não pode exaurir aquele direito.
Eu posso limitar? Posso limitar. Agora, eu não posso chegar ao ponto de esvaziar aquele direito, porque aí não é uma limitação, é uma exclusão do próprio direito. Uma coisa é eu limitar, condicionar a aplicabilidade daquele direito, outra coisa é eu exaurir a própria normatividade daquele direito. Então, o núcleo duro ou o conteúdo essencial é o que protege essa invasão legislativa que seria instaurada para limitar, tá? Aí é aqui onde a gente entra na questão. Quais teorias debatem sobre o que é o núcleo duro, sobre o que é o conteúdo essencial, tá? Aqui nós temos uma teoria que a gente chama de absoluta, ou uma teoria que a gente chama de relativa. Vocês podem encontrar e podem relacionar essa absoluta com a teoria interna e a relativa vocês podem relacionar com a teoria externa. Tá? O que diz a teoria absoluta sobre o que é o conteúdo essencial dos direitos fundamentais? Ele é fixo. O que mais? Como? Também está certo. É um direito fixo. Para a teoria absoluta, o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, ele é fixo e autodefinido. Ele já vem internamente com os limites bem desenhados. Como? Exatamente. Ele não se altera com o caso concreto. E vocês devem desconfiar que a teoria relativa é o contrário. A teoria relativa, ela biparte, e isso é importante, cai muito em questão. A teoria relativa, ela biparte o direito das restrições. Tá? A teoria relativa ou externa não confunde direito com restrição. Não é o próprio direito que se autolimita, não é o próprio direito que define as suas próprias restrições. As restrições estão em um campo externo ao próprio direito, por isso é que se chama de teoria externa. Tá? Quem é que define essas limitações se não é o próprio direito? Quem define é o caso concreto. Quem define é a ponderação no caso concreto. Então, essa teoria aqui está relacionada à ponderação, ela está relacionada à divisão entre direito e restrição, e ela está relacionada a caso concreto. Essa daqui está relacionada a um âmbito fixo ou definitivo e está relacionada a uma autolimitação do direito. Aqui, se eu fosse desenhar, seria assim. E aqui seria assim.